Muito boa noite, hoje é dia 22 de janeiro, eu sou Gabriel Santana Weiner e esse é o Andei Pensando, nosso ponto de partida para tentar entender um pouco melhor o que está acontecendo no Brasil e no mundo, com contexto, com análise e com a minha opinião. Hoje a gente vai falar do cassino encontrado dentro do resort que pertenceu aos irmãos do ministro Dias Toffoli. Também vamos falar do Conselho da Paz proposto por Donald Trump em Davos. E para terminar a semana para cima da lista dos indicados ao Oscar, onde o Brasil fez história. Ainda tem o quadro Vem Aí, com as minhas apostas do que deve virar notícia na semana que vem. Então, bora começar o Andei Pensando de hoje. Não é possível que este homem continue à frente do processo do Banco Master. Simplesmente não é possível. Não se trata de condenação, não se trata de prova de crime, se trata de uma coisa muito mais elementar em qualquer estado que se pretenda minimamente sério, que é constrangimento institucional. Aquela sensação de que algo não fecha, de que algo não devia estar acontecendo da maneira como está acontecendo. Porque enquanto o ministro Dias Toffoli segue o relator do inquérito do Banco Master no Supremo, apesar de tudo o que já se sabe sobre ele até aqui, a gente descobre agora que um resort ligado à sua família, no norte do Paraná, abriu um cassino. Um cassino com máquinas de aposta, com estética de Las Vegas, com luz neon, carpete, caça-níquel e mais, com jogos de carta valendo dinheiro, como blackjack, que não são legais no Brasil. O mesmo resort onde funcionários tratam o ministro como proprietário. O mesmo resort fechado para uma festa privada de fim de ano com familiares, convidados, artistas e até o Ronaldo Fenômeno, jogador profissional de pôquer, inaugurando ali a área da jogatina. Tudo isso num hotel que em diferentes momentos teve participação de irmãos e primo do ministro, de um fundo ligado ao cunhado de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e de um advogado da JF, dos irmãos Wesley e Joesley Batista. E aí a gente vai ligando os pontos, né? O Banco Master é liquidado pelo Banco Central, a Polícia Federal investiga fraudes bilionárias, o dono do banco é preso quando tentava sair do país, o caso sobe para o Supremo a pedido da defesa, por uma ligação muito frágil, cai justamente no colo de Dias Toffoli, que tinha viajado um dia antes com o advogado do Banco Master num jato particular. Dias Toffoli impõe um sigilo amplo, praticamente irrestrito, restringe o acesso às provas e passa a controlar cada passo da investigação. Ao mesmo tempo, a família do relator fez negócios milionários com o entorno do banqueiro investigado. A sede da empresa que detinha fatias do resort funcionava formalmente na casa modesta, muito simples, de um dos irmãos de Toffoli, que jura não saber de nada. Outro irmão, padre, foi afastado da paróquia quando a história toda veio à tona. O resort segue sendo frequentado pelo ministro, que tem casa no local, barco no pier e trânsito livre num ambiente onde, segundo a reportagem do portal Metrópolis, até criança foi flagrada em máquina de aposta. E aí alguém sempre diz, tá, mas as videoloterias são autorizadas pelo Estado. Elas são, de fato, e o próprio Toffoli votou no Supremo a favor desse modelo, o que também, com certeza, é só uma grande coincidência. Mas jogo de carta com dealer valendo dinheiro não é legal no Brasil. E mesmo que fosse, o problema aqui já não é há muito tempo a legalidade, né? É o decoro, é a noção do ridículo. É entender que um ministro do Supremo não pode ser, ao mesmo tempo, árbitro de um escândalo financeiro gigantesco e personagem central de um ambiente que mistura negócios familiares, banqueiros investigados, fundos suspeitos e festas em resort de luxo. O caso Master já deixou de ser um problema contábil há muito tempo. Ele virou um teste de funcionamento das instituições, de funcionamento do Estado. Um teste de até onde vai a excepcionalidade, em nome do quê? Né? De quanto silêncio cabe numa caneta, de quanto constrangimento um sistema é capaz de engolir sem reagir. E quando nada disso produz um passo para o lado, uma desistência espontânea, um mínimo gesto de autopreservação institucional, o recado que fica não é jurídico, ele é moral. É o de que, para uma certa casta da sociedade brasileira, não existe ambiente impróprio, não existe vínculo inconveniente, não existe limite sequer simbólico. Só existe a certeza de que tudo pode sempre continuar assim, de que, no fim das contas, o constrangimento ele vai ser sempre dos outros.
Mudando um pouquinho de assunto, tem uma frase que define muito o espírito do nosso tempo. Ela não é de um filósofo, não é de um diplomata, não é de um militar. Ela foi dita por Donald Trump em Davos, lançando oficialmente o seu Conselho da Paz. Ele disse que nunca nem falou com a ONU. É um momento em que a realidade já não se dá mais nem ao trabalho de parecer verossímil, né? O presidente dos Estados Unidos sobe num palco, no Fórum Econômico Mundial, assina um documento, anuncia um órgão que ele mesmo vai presidir de forma vitalícia, com poder de veto, e diz que vai ter o aval dele próprio para fazer tudo o que ele, Trump, quiser. Começa por Gaza, mas não para em Gaza. A ideia, ele disse, é ter um instrumento de ação global, um atalho para a paz, um botão de resolver coisas. E aí vem a coreografia, né? Cerca de 30 líderes de um universo de convidados maior aparecem no lançamento. Milei, da Argentina, estava lá, sorridente, assinando, né? Como quem assina uma promessa de campanha com testemunhas internacionais. O presidente Lula foi convidado, mas ainda não respondeu. E na fotografia, o que salta aos olhos não é quem foi, é quem não foi. Porque, no fundo, o que o Trump está fazendo não é criar um conselho, é criar uma sombra, né? Uma ONU para chamar de sua, uma ONU mais ágil, mais eficiente, mais obediente, com um presidente com poderes de escolher quem entra, quem fica, quem sai, quem fala, quem vota, quem existe. Um organismo multilateral que, na prática, tem dono e um lado só. A gente entende, então, a angústia dos diplomatas europeus que olham para isso e veem uma tentativa clara de esvaziar a ONU, que já vem sendo pouco útil há muito tempo, né? Porque não é uma crítica honesta à burocracia da organização, é uma troca de embalagem. O rascunho do estatuto, pelo que se sabe, faz uma censura velada às instituições que falharam e promete coragem para abandonar o que não funciona. Na tradução livre, a gente vai pular a fila e a gente vai mandar no processo, e quem quiser que se adapte. Em Davos, como se não bastasse o simbolismo, Trump ainda apresenta um plano de reconstrução que chama de Nova Gaza, um nome que tem um cheiro estranho de maquete imobiliária, né? A ideia é desmilitarizar o território, lindamente reconstruir o território e vender um futuro com cara de projeto imobiliário. O próprio Trump falou que Gaza é uma ótima locação para o mercado, perto do mar. Enquanto isso, seu genro e conselheiro, Jared Kushner, um grande empreendedor imobiliário, mostra mapas, desenha zonas, turismo, negócios, porto, agricultura. Gaza vira uma planta baixa, um território que foi cemitério, que foi refúgio, que foi campo de batalha e agora aparece como uma oportunidade na ótica americana, em cores pastel, né? E aí a parte mais incômoda não é nem o cinismo, é o vazio, né? Porque até agora não está claro o lugar dos palestinos nessa história toda. Um conselho que supervisiona a paz em Gaza, mas que pode nascer sem uma voz palestina na mesa, é quase uma confissão de que paz aqui é só uma palavra operacional, não é um acordo humanitário, né? É paz como administração, paz na gestão, paz como um plano de obra. E ela pode até funcionar num primeiro momento, mas certamente não vai ser duradoura. E como se todo esse teatro ainda precisasse de um detalhe final, vem, é claro, regra do dinheiro. O estatuto prevê mandatos, renovações e uma espécie de atalho para a permanência. Quem entra normalmente fica um tempo. Quem botar mais de US$ 1 bilhão em dinheiro no primeiro ano garante um lugar fixo. É o camarote da paz no Conselho da Paz, né? Multilateralismo com anuidade. A diplomacia como clube e o clube como mensalidade que só cabe no bolso de quem já manda, né? É difícil olhar para isso e não sentir um certo cansaço histórico, porque a ONU, com todos os seus pecados, surgiu da tentativa de dizer que nenhum país é o centro do mundo. Aí vem Trump, faz um conselho com o presidente vitalício, com veto, com uma seleção personalíssima, com uma nova Gaza desenhada como um folder, e ainda diz que vai fazer tudo em conjunto com a ONU. É a ONU virando uma coadjuvante, né, da própria logomarca. E falando em logomarca, tem um detalhe que é maravilhoso nessa história toda. Trump fechou o pacote do jeito mais Trump possível. É um emblema quase igual ao da ONU, só que dourado, claro, e com os Estados Unidos bem no centro, como se o planeta precisasse de uma nova identidade visual para assumir o óbvio, né? A paz agora, então, ela vem com brilho, com grife, com carimbo e com um mapa que não finge nem um pouco imparcialidade. E quando a paz precisa ser dourada para parecer paz, talvez o problema não seja a cor, né? E sim o que está sendo vendido como se fosse um valor universal.
E para a gente não acabar o programa de hoje para baixo, vamos falar do recorde quebrado pelo Brasil na indicação dos filmes que vão disputar o Oscar desse ano. Pela primeira vez, o país marcou presença em 5 indicações. Isso, por si só, já deveria ser motivo de uma comemoração tranquila e quase ufanista, né? Em qualquer país razoável, qualquer país normal. O Agente Secreto, do Kleber Mendonça, foi indicado a 4 estatuetas. Melhor filme internacional, melhor elenco e melhor ator, com o Wagner Moura. 4 indicações. É um empate com Cidade de Deus, né, como o filme brasileiro mais indicado da história. Só que, desta vez, como se não bastasse isso, o brasileiro Adolfo Veloso recebeu ainda a indicação na categoria Melhor Fotografia, no filme Sonhos de Trem. É coisa grande, é coisa rara, é uma coisa para a gente guardar. Wagner Moura é o primeiro brasileiro da história indicado a melhor ator. Não é um prêmio técnico, não é uma categoria lateral, não é uma menção educada, não é uma cota do Sul Global. É o centro do palco, é o nome do cara sendo lido ao lado do Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan. Isso não acontece todo dia, isso não acontece todo ano. E isso, para um país com a história do cinema brasileiro, é gigantesco. Num mundo um pouco menos idiotizado, a gente pararia aqui. Estaria todo mundo dizendo que bom, que alegria, batendo palma. Discordaria depois, se quisesse, se não tivesse gostado muito do filme, mas não. No Brasil de 2026, a notícia mal saiu e já tem gente fazendo conta ideológica, procurando voto escondido na fotografia, procurando uma maneira de não aplaudir, porque a gente se acostumou a confundir obra com autor, autor com personagem, personagem com posição política e posição política com inimigo. A gente não consegue mais dizer, esse filme é bom, ponto, sem fazer uma declaração de guerra. Não consegue mais celebrar um prêmio sem antes perguntar em quem o diretor do filme votou. É um nível de miséria simbólica, psíquica, intelectual e cultural que cansa muito. O Oscar vai ser em março, talvez o Brasil leve algumas estatuetas, talvez não, mas o fato é que antes mesmo da noite de Los Angeles, o cinema brasileiro já ganhou uma coisa que não precisa estar na prateleira. Ganhou presença, ganhou respeito, ganhou um lugar na conversa, né, na mesa dos adultos. Só falta a gente aqui ganhar maturidade, para pelo menos uma vez conseguir aplaudir sem pedir carteirinha, sem fazer teste ideológico, sem transformar uma vitória coletiva numa guerrinha particular. Mas talvez isso hoje em dia seja ainda mais difícil do que conquistar o próprio Oscar. Bom, gente, o quadro Vem Aí, onde eu tento antecipar as manchetes da semana que vem, tá perdendo a razão de existir, né? Não tem nem graça falar para vocês que muito provavelmente na semana que vem o caso do Banco Master vai seguir na ponta do noticiário com novas revelações e desdobramentos dessa teia de escândalos que parece não ter mais fim. Também fica no radar a resposta que o presidente Lula vai dar ao presidente Donald Trump sobre a adesão ou não do Brasil ao tal Conselho da Paz. E apesar da volta do recesso do Congresso ser só dia 2 de fevereiro, tem muita gente antecipando a volta para Brasília para articular CPMI do INSS, CPI do Banco Master, sabatina do Jorge Messias, tem muita coisa para acontecer ainda. Por mais que pareça que a gente já está no dia 72 de janeiro, né? O ano mal começou. E com essa a gente encerra o Andei Pensando de hoje. Eu sou Gabriel Santana Weiner e foi um prazer fechar o dia com vocês. Além do Andei Pensando, eu também dou meus pitacos no timeline da Rádio Gaúcha e em outros espaços. Me segue lá no Instagram, @GabrielSWeiner, que na minha bio você descobre onde mais me encontrar. Boa noite para você e até semana que vem.